Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma devocional e eu creio que a palavra de Deus será ministrada com revelação ao seu coração. O texto que eu gostaria de compartilhar se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." A Bíblia nos orienta a sempre fazermos o bem, a não esmorecermos, se não temos visto o resultado de ter uma vida de caráter, uma vida segundo a palavra de Deus, porque no tempo certo, o Senhor, que é galardoador, nos recompensaria. A Bíblia conta uma história no livro de Esther de um judeu chamado Mardoqueu. Mardoqueu vai salvar o rei de ser assassinado, ele vai ter uma atitude de honestidade, de sinceridade com aquele rei, denunciando as pessoas que queriam assassinar o rei. O interessante é que nada vai ser feito a Mardoqueu, ele não vai ser recompensado de imediato. Quem sabe Mardoqueu poderia pensar, não vale a pena ser justo, não vale a pena ser honesto, no meio de uma sociedade tão corrompida. Mas a Bíblia diz que houve um dia em que o rei perdeu o sono, o rei teve insônia, e ele começou então a ler as crônicas dos reis, dos médios persas, e ele encontrou a história de Mardoqueu. E o rei perguntou aos seus servos: o que nós fizemos, o que nós recompensamos esse homem? E nada tinha sido feito. E o rei, a partir daquele momento, vai honrar Mardoqueu de uma forma extraordinária, ele vai se tornar uma das pessoas mais importantes daquele reino. Eu quero te falar que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o Senhor é o galardoador, é o recompensador daqueles que o buscam. Não venda o seu caráter, não venda a sua dignidade, não venda os seus princípios. Ainda que todos façam, permaneça fiel. Às vezes nós nos perguntamos se vale a pena ser fiel, se vale a pena ser justo, se vale a pena ser honesto diante de tantas coisas que nós acabamos vendo e ouvindo. Mas a Bíblia diz que o Senhor um dia nos recompensará. Ele é o Rei dos Reis. Quando o seu reino se manifestar, quando o milênio chegar, quando a vida eterna chegar, nós seremos recompensados pelo Senhor. Então permaneça fiel ao Senhor, mesmo diante de tantas propostas, mesmo diante de tantas dificuldades, que às vezes tentam negociar os nossos princípios. Você deve permanecer fiel, sabendo que a sua recompensa não virá de homens, não virá de pessoas. A sua recompensa virá do Senhor. Ele é galardoador, recompensador de todos aqueles que o buscam. Se você tem servido a Deus, se você tem feito a vontade de Deus, se você tem mantido os teus princípios, ainda que isso te custou a perca de um trabalho, te custou a perca de amizades, de relacionamentos e até mesmo a perca financeira, não se preocupe, os céus estão vendo, o Senhor está vendo e haverá recompensa. Espere no Senhor. Deixe Deus te recompensar, porque tudo aquilo que nós temos feito na terra está escrito no livro. E vai haver um momento, como o rei chegou e disse: o que nós fizemos, o que nós realizamos para Mardoqueu? Nós precisamos honrar esse homem. Haverá um momento no céu em que os céus vão ter que declarar: nós precisamos te honrar, porque você tem honrado Deus na terra. Você é o sal e você é a luz. Que Deus te abençoe nesse dia e que você permaneça inabalável com o seu caráter, com a sua honestidade, honrando primeiramente a Deus, depois a sua família e a sua comunidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.